Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para louvarmos ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então se una a cada um de nós aqui do Ministério de Louvor, da liderança da Catedral da Reconciliação, junto conosco os pastores, e vamos louvar o nome do nosso Senhor Jesus. Porque foi na cruz que Ele se entregou por cada um de nós, e essa é a principal mensagem da nossa fé. De cruz se erigiu, ela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu irei proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu irei proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória alcançar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu irei proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Que cada um leve a sua cruz. E eu convido você agora em casa, nesse momento, a refletir um pouco comigo, a falar com Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E morte significa separação entre nós e entre Deus. Cientes disso, sabemos que é através do arrependimento, que nos foi garantido pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz, podemos nos achegar diante da presença do Senhor e com humildade em nosso coração, quebrantamento de alma, pedir perdão pelos nossos pecados, sabendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Nesse momento, querido, querida, eu te convido a fechar teu olho, a reclinar tua cabeça, a falar com teu Pai. Peça perdão. Senhor Deus, recebe os pedidos de perdão de corações quebrantados e contritos diante da tua santa presença. Passa sobre cada um de nós o teu sangue purificador e nos limpa de todo pecado, de toda iniquidade. Da mesma forma, nos ensina a ser mais parecidos contigo. Enche-nos com teu Espírito Santo para esse propósito em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Aleluia. Vamos louvar ao nome do Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa,
sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. Ele sabe que o esperamos, porque foi dele o plano perfeito para a nossa salvação. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escolheu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Transformou, o seu nome é
salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio do céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi oferecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. O seu nome é Jesus, plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim.
eis-me aqui. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis aqui. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Graça e a paz sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Que bom e que alegria estarmos juntos nessa hora, partilhando dessas verdades da Palavra de Deus para os nossos corações, e eu espero nele que ele fale ao seu coração nessa hora. Amém. Se você está com a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura que faremos no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Leremos apenas nesse início os versos 4, 5 e 6. Mas se você puder e quiser manter a sua Bíblia aberta, porque em outros momentos mais à frente leremos todo o capítulo. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, eu lerei na versão chamada Bíblia a Mensagem. Isaías 53, a partir do verso 4. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo o que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e o esmagaram, nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, fomos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu o seu próprio caminho, e sobre ele, o Eterno,
descarregou todos os nossos pecados, tudo que fizemos de errado. Essa é a palavra do Senhor, damos graças a Deus. Onde você estiver, mais uma vez, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus nessa hora. Obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra. Agora pedimos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração no particular, que a voz do homem se cale e não atrapalhe aquilo que o Senhor tem a falar-nos nessa hora, e que a Tua voz, Senhor, seja ouvida nesse lugar. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. A partir, queridos, do último domingo, dia 28/3, o tido Domingo de Ramos, entramos também na última semana da Quaresma. E daqui a 2 dias estamos na quarta-feira 31, sexta-feira será a sexta-feira da Paixão, como abertura de fato oficial da nossa celebração de Páscoa. Não como um cumprimento de um calendário litúrgico apenas, mas Quaresma, Páscoa, é um tempo sim de contrição, é um tempo de reflexão, é um tempo para renúncias, é um tempo de abstenções, no intuito de estarmos mais e mais próximos de Deus, de buscarmos mais dEle, de nos aproximarmos em direção a Ele. E que isso seja uma verdade nas nossas vidas, não apenas nesse período de Quaresma ou de Páscoa, que logo mais passará, mas que seja um contínuo na minha e na sua vida. Amém. O texto que nós lemos foi escrito pelo grande profeta Isaías. Isaías foi filho de Amós, ele era de uma linhagem real, ele convivia e desfrutava de figuras da corte, do próprio rei, no reino de Judá. Isso por volta do ano 712 antes da nossa era cristã. E a sua grandeza estava não apenas pela quantidade de escritos do seu livro, que de fato dos profetas foi o que mais se estendeu, tendo 66 capítulos, mas principalmente pelo conteúdo da sua mensagem. A salvação de Deus para o seu povo, se houvesse esse arrependimento, a promessa do envio do Messias de Deus para resgatar esse povo. O seu próprio nome, Isaías, que tem um significado equivalente ao Joshua e equivalente ao Iesus, ou nosso Jesus, quer dizer o Senhor salva, ou Deus é a minha salvação, e com o nome desse não poderia anunciar uma outra mensagem, senão que de fato a salvação vem de Deus, não está nada perdido, Ele pode nos salvar. E aqui está, queridos, a grandeza da sua mensagem. Isaías é tido como o evangelho do Antigo Testamento, foi quem mais pregou da boa notícia da salvação de Deus para a humanidade. Foi ele quem mais falou a respeito do envio de Jesus num futuro da parte de Deus, como Salvador, como ungido, como Messias, para resgatar e salvar um povo desobediente, um povo que transgride as ordens de Deus, um povo que não está cumprindo com o que Deus tinha determinado para eles no passado. E é assim também nos dias atuais. E de uma forma mais prática e objetiva, eu quero partilhar algumas verdades eternas para os nossos corações, para as nossas vidas nesta hora, esperando e orando de fato que Deus particularize essas verdades na minha e na sua vida hoje e sempre. Amém. Em primeiro lugar, observe os versos iniciais de 1-3, quando a palavra diz o seguinte: quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressequido. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhar para ele com atenção.
Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era a escória. Apesar de quase 3.000 anos de separação entre esse texto sagrado e o nosso tempo atual, ainda há os que desprezam, rejeitam, negam, zombam de Deus, sua palavra e sua mensagem. Na última semana conversei com um jovem e, apesar de muito jovem, apenas 17 anos, ele externava a sua descrença na existência de Deus. Tinha uma influência na filosofia existencialista de Kierkegaard, de outros filósofos existencialistas, e de fato, Deus para ele não era uma realidade. E eu olho que esse jovem, em algum momento da sua caminhada, da sua vida, já tinha inclusive trilhado o caminho da nossa fé cristã. Muitas vezes as pessoas estão cheias de si e por não compreenderem tudo que está ao seu alcance, rejeitam, negam qualquer possibilidade e forma de experimentar um relacionamento mais íntimo, próximo e pessoal com o transcendente, que nós chamamos de Deus Pai, Jesus Cristo Filho e o Santo Espírito. E na nossa fé cristã temos um grande privilégio de tê-lo, não só como uma divindade transcendente a ser reverenciada, mas como nosso Pai próximo, nosso Paizinho. Foi assim que Jesus apresentou o Deus eterno na vida dos seus filhos e filhas. Abba, Pai, Deus próximo. Ou como ele ensinou na oração do Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, esse Pai está aqui presente, esse Pai quer estar próximo dos seus filhos e filhas, que somos eu e cada um de vocês que me ouvem nessa hora. E eu lembrei de uma frase que é atribuída a C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, Os Quatro Amores, Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele foi escritor, ele foi um pastor, ele foi um professor de Cambridge e Oxford no século XIX. De fato, uma mente brilhante, privilegiada. E a respeito de Deus, de Jesus Cristo, de sua mensagem de salvação, ele diz o seguinte: ou é uma grande mentira, uma grande farsa e engano propagado por todos esses anos, ou é uma grande verdade subsistindo a tudo por todos esses anos. E eu prefiro crer na grande verdade da pessoa, mensagem e obra de Jesus de Nazaré, e espero de coração que isto também seja experimentado por cada um de vocês que me ouvem nessa hora. Amém. Verdade que subsistiu por todos esses anos. Quem creu em sua mensagem, pergunta o Senhor em sua palavra, no verso 1. E que a gente nessa hora não despreze a sua palavra, a sua mensagem, o relacionamento com Ele. Amém. Em segundo lugar, a partir do verso 4 e o verso 6, que foi a base da leitura que fizemos, por causa dos nossos pecados. Aceitando ou não, crendo ou não, concordando ou não, a nossa condição diante de Deus sempre será de pecadores e pecadoras, onde em nós mesmos não temos como equacionar essa questão diante de Deus. Não há um justo sequer, diz a palavra do Senhor em Romanos. E a mesma carta de Paulo ainda diz que todos pecaram e estão destituídos, afastados da presença gloriosa do Senhor.
Em Hebreus 4 diz que só houve um sem pecado, Jesus, o Filho de Deus. E ele foi tentado em tudo, mas em nada pecou. E eu costumo dizer que a gente peca pela lei da gravidade. Pecamos em pensamentos, pecamos em palavras, pecamos em ações, pecamos quando nos omitimos de fazer algo. E não precisa do nosso esforço para isso, é algo da nossa natureza, é intrínseco, é algo da nossa realidade de vida. Mas pelo contrário, o nosso esforço está em tentar fazer o bem, o que é correto, o que é certo. Mas ainda assim, mesmo com todo o nosso esforço, a realidade é que nem sempre conseguiremos acertar. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguindo o seu próprio caminho. É o que diz o verso 6. Ou nessa versão que eu estou lendo, da Bíblia a Mensagem, cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu o seu próprio caminho. Nós não somos pecadores, queridos e queridas, pelo que fazemos. A lógica é inversa. O que fazemos ou as nossas transgressões é porque somos pecadores. Não é o que fazemos que nos dá o status de pecadores, mas é o nosso estado de pecadores, quem somos por natureza, que nos faz agir pecando. Todos pecaram, é o que diz a palavra, e estão destituídos, afastados da presença gloriosa do Senhor. E todos são todos, não tem exceção para absolutamente ninguém. Por isso que o mesmo profeta Isaías, agora no capítulo 59, olha só o que ele fala a respeito dos nossos pecados e transgressões. Alguns versos eu lerei nesse capítulo 59. Não há nada de errado com Deus, o erro está em vocês. A vida torta de vocês foi o que separou vocês de Deus. Seus pecados estão entre vocês e Deus, e Ele agora não os ouve. Suas mãos estão encharcadas de sangue, seus dedos respingam culpa, seus lábios manchados de mentira, sua língua inchada de tanto falar obscenidades. Ninguém defende o correto, ninguém age de forma justa. Eles confiam em ilusões, contam mentiras, engravidam de maldade e dão à luz aos pecados. Eles tecem a maldade, chocam a violência, competem na corrida para fazer o mal e correm para ser os primeiros a matarem. Planejam e tratam mal, pensam e respiram o mal e deixam um rastro de vida arruinada atrás de si. Eles não sabem nada sobre paz, e menos ainda sobre justiça. Constroem estradas tortuosas e não há paz para o infeliz que anda por elas. Nossas maldades se amontoam diante de Deus. Nossos pecados se levantaram e nos acusam. Nossas maldades nos olham de cima para baixo e sabemos bem o que fizemos. Zombamos do Eterno, negamos o Eterno, não seguimos nosso Deus. Espalhamos calúnias, incitamos a rebeldia, incumbimos mentiras, resmungamos malícia. São algumas formas da gente cometer a transgressão, o pecado contra Deus, contra nós mesmos e contra o nosso semelhante. Nós não temos como resolver por nós mesmos, mas podemos voltar o olhar para a cruz de Cristo, sua morte, sua paixão, sua ressurreição, e só assim o problema da humanidade chamado pecado terá salvação, terá solução. Em terceiro lugar, lendo a partir do verso 7 até o final do capítulo 53, a palavra diz o seguinte: Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como ovelha que é levada ao matadouro, ou o cordeiro para ser
tosqueado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e jogaram num túmulo com os ricos. Embora nunca tivesse feito mal a ninguém, nem dito uma palavra que não fosse verdade. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início, esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso: vida, vida e mais vida. E por causa dele o plano do Eterno se realizará. Naquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz com tudo o que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados dele. Por isso eu o recompensarei generosamente com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recusou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. E é aqui onde eu penso que eu e você, que me ouve nessa hora, nos encaixamos. É aqui onde eu penso que há o espaço para que eu e você pudéssemos entrar na vida e relacionamento com Deus Pai. E graças a Ele por essa identificação. Ele mesmo foi quem providenciou o necessário para o nosso livramento do juízo e da condenação eternos. E graças a Ele por isso. Agora, em Jesus, um único sacrifício, em Jesus, um único cordeiro, em Jesus, um único sangue derramado. E a nossa parte nesse negócio, nessa tratativa, é apenas crer, é apenas confessar nesse sacrifício em nosso favor. Romanos 5:8, o apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus não esperou a nossa melhora, Deus não estava querendo que a gente melhorasse de vida, fôssemos bons, para depois, só então, Ele entregar o seu Filho em sacrifício em nosso lugar. Não, pelo contrário, Ele promoveu esse sacrifício ainda por causa dos nossos erros e transgressões, na promoção de uma vida melhor para mim e para você também. Todas as nossas transgressões, todos os nossos erros, todos os nossos pecados e culpas, tudo de mal e errado que já cometemos, Jesus levou sobre si naquele madeiro, naquela cruz. E é pelo que Ele já fez por nós, que nós podemos desfrutar hoje de uma vida plena, abundante e eterna, que se inicia aqui na terra e que ruma aos céus, na morada celestial. Por nós, ou para nós, não custou absolutamente nada, saiu de graça. Mas para Deus, na eternidade, custou a vida do seu Filho, Jesus de Nazaré. E Deus é a fonte, querido e querida, de toda a graça. Deus é a fonte daquele favor que não merecíamos e não merecemos, mas ainda assim, na eternidade, Ele decidiu nos amar, na eternidade, por sua bondade, Ele decidiu nos resgatar, na eternidade, por sua misericórdia e compaixão, Ele vem ao nosso encontro, por meio da entrega voluntária do seu Filho Jesus de Nazaré. Amém.
E precisamos ter, sim, a consciência dos nossos erros, passados, cometidos no presente e até os que ainda cometeremos, e se Ele nos ajudar cada vez menos. Mas apesar dos erros passados, presentes e futuros, não desistirmos nunca e jamais de caminharmos ao lado dEle, na certeza também que Ele jamais desiste de caminhar ao nosso lado, apesar de nós. O Salvador ferido foi, é e será a cura para corações feridos de pecadores arrependidos. Vou repetir. O Salvador ferido foi, é e será a cura para corações feridos de pecadores arrependidos. Páscoa, assim como Natal, são as duas principais comemorações da nossa fé cristã. O primeiro, claro, pelo nascimento, e se Jesus não tivesse nascido, nada das outras coisas teriam acontecido. Mas a outra foi por seu sacrifício, sua entrega, sua morte, sua ressurreição, para que a remissão dos nossos pecados fosse uma realidade na nossa vida espiritual. A reaproximação com Deus fosse verdade para mim e para você nessa hora. Amém. A primeira Páscoa foi celebrada 1250 anos antes da nossa era cristã. O povo estava cativo no Egito, mais de 400 anos. Deus levanta Moisés para tirar o povo da terra do Egito e conduzir para a terra prometida de Canaã. Páscoa significa passagem, Páscoa significa passar por cima, que foi na primeira Páscoa lá no Egito, uma referência à 10ª praga, quando o anjo da morte passaria por cima da terra do Egito, e todo primogênito, seja de animal, seja de humanos, naquela noite morreria. E seria a noite decisiva para a saída do povo em direção à terra prometida, e Deus disse: olha, vocês vão celebrar essa saída, vocês vão sacrificar um animal, um cordeiro ou um cabrito de 1 ano perfeito, e Ele dá as diretrizes. Façam um churrasco, comam a parte da carne desse cabrito, desse cordeiro, façam isso na proporção do tamanho da família de vocês, mas não esqueçam de pegar o sangue desse animal, do cordeiro, e melar os umbrais das portas, para que, como um sinal, quando o anjo da morte passar sobre a terra do Egito, as casas que tiverem a marca do sangue do cordeiro, haverá o alívio, haverá o livramento, haverá a ação de Deus em favor dessas casas marcadas com o sangue. A morte, o medo, o pânico, o pavor já não mais alcançaria o povo de Deus que tivesse em suas portas a marca do sangue do Cordeiro. Páscoa, comemorada com a morte de um cordeiro, de um cabrito, e o sangue foi o pacto, foi a aliança de Deus na preservação da vida. O texto de Êxodo, capítulo 12, o verso 14, diz que essa Páscoa, a partir daquele primeiro momento, deveria ser um decreto perpétuo. Por isso que Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos, e Ele fez isso na noite que foi traído, Ele fez isso na noite que foi preso, na noite que foi julgado e condenado. E é por isso, queridos, que até hoje e até a vinda do Senhor Jesus, a sua igreja deve continuar celebrando a Páscoa. É um decreto perpétuo. E em Jesus Cristo, a nossa Páscoa ganhou um novo e extraordinário significado. É um novo sentido para o novo Israel de Deus que somos nós, a igreja do Senhor, hoje. Jesus Cristo foi e é o próprio Cordeiro de Deus, da aliança de Deus com a humanidade.
A sua entrega, a sua morte, o seu corpo, o seu sangue, deu origem agora à nossa própria Páscoa. O cordeiro sacrificado, o sangue passado, não mais nos umbrais das portas, mas nos nossos corações, nos dá o livramento da morte espiritual e eterna, para a vida espiritual e eterna. Amém. O sacrifício de Jesus Cristo permitiu algumas passagens da nossa vida. Lembrem-se e guardem no coração, Páscoa significa passagem. Foi um marco histórico no passado, aconteceu nesse período de 1250 anos antes da nossa era cristã com Moisés e o povo no Egito, aconteceu com Jesus de Nazaré há pouco mais de 2000 anos atrás, mas é um princípio eterno e como princípio eterno serve para mim e para você hoje, no dia 31 de março de 2021. O Cordeiro de Deus já foi morto e o seu sangue derramado. E o seu nome é Jesus, Filho de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. E com esse sangue melado agora em nossos corações, marcados em nossas vidas, derramado por cada um de nós, Deus passa por nossas vidas nessa hora. Amém. Em primeiro lugar, essa passagem de Deus nas nossas vidas, pelo sacrifício e sangue de Jesus Cristo, permitiu o livramento, permitiu a libertação, permitiu o livrar-se do medo, da culpa, da vergonha, da humilhação, da transgressão, do pecado que nos escraviza, para o perdão, para a liberdade, para a vida eterna, vida plena, vida em abundância. Em João 8:32, o evangelista diz que Jesus é a verdadeira liberdade. Se a gente conhece a verdade vai nos libertar. E o apóstolo Paulo, em sua segunda carta, fala da atuação do Espírito nas nossas vidas, do Espírito de Deus, e ele diz: aonde está esse Espírito? Aí a liberdade. Passamos então dos indignos pecadores e pecadoras para a condição de filho e filha do Deus Altíssimo. João 1,14 diz isso. Contudo, aos que creram e aos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E Isaías 53, o capítulo que nós lemos, o verso 5, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Por isso que o mesmo evangelista, João, agora na sua carta, capítulo 1, verso 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, todo pecado, toda injustiça. Deus passando na nossa vida, somos libertos da escravidão do pecado e transportados para a sua maravilhosa luz. Amém. Em segundo lugar, essa passagem de Deus em nossas vidas, pelo sacrifício e sangue de Jesus Cristo, permitiu dividirmos com Ele e contarmos sempre com o seu auxílio e o seu alívio, diante das nossas lutas, dores, sofrimentos e perdas. Foi Jesus quem falou: no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Foi Jesus quem falou: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Provem de mim, meu jugo é suave, meu fardo é leve. O que é que hoje, de repente, te aflige? Qual é a tua luta? Qual é a tua dor? Qual é o teu sofrimento? De repente, o teu estado de saúde, de repente, a situação da pandemia, de repente, a perda de algum dos teus familiares, de repente tem a ver com o teu emprego, com o teu sustento. Qual é a tua dor? Qual é o teu sofrimento? Experimente lançar aos cuidados do Pai e desfrutar
por essa passagem de Deus na sua vida, dos cuidados eternos sobre você. Amém. Em terceiro lugar, a passagem de Deus em nossas vidas, pelo sacrifício e sangue de Jesus Cristo, permitiu nos tirar da morte para a vida, sairmos das trevas para a sua maravilhosa luz, ressurgir, voltar a viver o que estava morto, principalmente em nosso espírito. O que está morto em nossa finitude humana, Ele pode dar nova vida. Relacionamentos, negócios, vida e caminhada com Deus, de repente o próprio ministério. O que é impossível aos homens é possível a Deus. E a palavra também diz que tudo é possível ao que crê. Por isso, querido, por isso, querida, nessa hora, por mais que a situação seja adversa na sua vida, com Deus e nele, esperamos em dias melhores. Esperamos que o renovo aconteça. Esperamos que uma nova vida surja pelo que Deus estará ou está fazendo na sua vida. O choro dura uma noite, e quem chora às vezes sabe o quanto essa noite é longa, mas a alegria vem pela manhã. E o próprio Senhor Jesus também diz que está fazendo novas todas as coisas. O que é que hoje precisa também reviver na sua vida? O que é que hoje precisa passar da morte para a vida? Entregue, confie em Deus e Ele tudo fará. Foi o próprio Jesus quem afirmou que era a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? João 11, os versos 25 e 26. Celebre a Páscoa, queridos. Comemore esse momento com todo amor e gratidão pelo que Deus já fez em seu favor. Celebre a vida, celebre o perdão dos pecados, celebre a libertação do estado de escravidão, celebre o auxílio e o socorro de Deus bem presente na sua vida, nos seus dias de angústia. Celebre a ressurreição daquilo que estava sem uma maior perspectiva em sua ótica, mas Deus fez surgir uma nova vida, uma explosão de vida. Celebre a Páscoa, seja grato a Deus por tudo. Feliz Páscoa, que a ressurreição de Jesus Cristo traga ao teu coração, nesta hora, tudo de renovo, que a ressurreição de vida que Ele mesmo fez no passado, seja uma realidade para você hoje. É o meu desejo, é a minha oração, e que Ele te abençoe nessa hora. Amém. Amém, queridos. Que a palavra que foi pregada nessa noite, ela possa internalizar no teu coração, na tua alma, fazer morada em ti e te transforme, porque só Ele, Jesus. Tom. Desculpa. Eu achei que tinha dado alguma coisa errada aí. Não, porque pessoal, a gente, Carmen faz ela em Lá bemol. Já pastor Davi faz ela em Sol. Vai fazer igual Sol. Pode ser em Sol. Não, Sol. Se liga com ele, aquela segunda parte, pô, mal feito, tá. Ele nunca tocou, não. Eu olho pra tu, não vi quando eu... dá os tons aí, só pra Paty ver qual é o melhor pra ela. Ela já cantou em Sol. Pronto. Já Então, Um refrão, que o Quem? refrão é o mais alto. Quando foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor Mas eu abaixei o tom. na cruz, Vai modular? eternamente Vai modular? rei, Vai modular não, né? Modula pra lá. amor assim. Ah, é, lá. Então é melhor deixar em sol mesmo. Se vai modular ainda, deixa em sol.
Não, mas sempre modulou. É porque ela tava em sol sustenido. Aí a gente passou pra sol. Beleza, tranquilo. Melhor. É porque ele só cheio pra Pronto, lá. vamos. Vai. Amém, queridos. Que a mensagem que foi pregada nessa noite possa internalizar no teu coração, na tua alma. E que o Espírito Santo coloque na tua mente, no teu coração, tudo isso. Para que possa ser transformador para a tua vida. Mas dando continuidade ao culto, agora é momento de contribuir. É momento de trazer diante do altar do Senhor uma parcela daquilo que Ele nos permite ter. Dízimo, oferta, não é mandamento, não é obrigatório, não é algo que somos obrigados a fazer sob pena de tudo na nossa vida andar mal. Mas é algo que faz parte do nosso aprendizado e que faz parte do nosso crescimento. Porque fazemos isso quando fazemos com gratidão no nosso coração. É uma disciplina de gratidão, doar parte daquilo que Deus nos permite ter. O próprio Jesus, quando viu a oferta daquela viuvinha, poucas moedas, Ele disse: essa foi a maior oferta que foi trazida aqui. Porque era algo que brotava do coração. Dízimo e oferta não é algo que brota da tua conta bancária, mas é algo que brota do teu coração. Então participe desse momento, através das contas que estão disponíveis aqui na tela. Você pode fazer isso pela nossa chave Pix também, e por todas essas contas através do teu internet banking, agora ou durante a semana. Mas participe. A Catedral da Reconciliação não tem nenhuma outra fonte de renda, senão a fidelidade de vocês, nossos irmãos. Com louvor e gratidão no coração, por tudo aquilo que Jesus é, que Deus é, vamos trazer ao altar os nossos dízimos e ofertas, repetindo as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Amém. Com malfeitores morreu por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado Ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que Ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Eternamente irei, amor assim
Era meu aquele lugar na cruz do Calvário. E queridos, a partir dessa semana, nossas atividades de forma presencial, elas voltam a acontecer com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Já no próximo domingo, domingo de Páscoa, teremos a nossa celebração aqui às 10 horas da manhã, de forma presencial. Mas claro que o momento exige que as restrições e os cuidados eles permaneçam. Então, temos apenas 100 vagas disponíveis para o culto das 10 da manhã do próximo domingo, domingo de Páscoa. E o link para a inscrição será divulgado logo mais no nosso Instagram, nos grupos e vários grupos de WhatsApp que tem aqui da nossa catedral, dos ministérios. Então, se você quer vir no próximo domingo, se apresse, faça a sua inscrição. São apenas 100 vagas devido ao novo plano de convivência do estado de Pernambuco. E na próxima quarta, às 18 horas, teremos culto carismático de forma presencial. Em razão também do novo plano de convivência, todas as atividades elas devem encerrar às 20 horas. Então, estaremos iniciando na próxima quarta-feira o nosso culto carismático às 18. E neste domingo, agora, dia 10, dia 4, às 10 horas da manhã, estaremos tendo nossa celebração de forma presencial e às 17 horas do domingo, dia 4, a nossa celebração exclusivamente online. Você é nosso convidado para estar aqui conosco no culto de Páscoa. Você é nosso convidado para estar aqui conosco na próxima quarta-feira, às 18 horas, mas sempre com os cuidados que agora são costumeiros. As mãos vamos higienizar com álcool em gel, sempre de máscara, sempre respeitando o distanciamento que é marcado aqui nos nossos bancos, com todos os cuidados que esse momento exige, sem abraços e tudo mais. Então, vamos estar juntos no próximo domingo aqui de forma presencial. O nosso bispo, ele manda o seu abraço costumeiro. Os ministérios estão funcionando parcialmente online, parcialmente presencial a partir de amanhã. Você acompanha isso nas nossas redes sociais, acompanha isso também nos grupos de WhatsApp, mas nunca deixamos de ser igreja por conta desses planos de convivência, por conta desses lockdowns. Continuamos sendo igreja sempre, porque a igreja não está restrita a este prédio. A igreja está aí fora, na casa de cada um de vocês, no coração de cada um de vocês. Agora receba a bênção final. Quando saíres de casa, quando estiveres em casa, lembre-se das palavras do apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta as nossas transgressões. Queridos, Deus ama você. Deus perdoou você. Ele não está zangado com você. Ele nunca te deixará, nunca te abandonará. E que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam contigo e com todo o povo de Deus espalhado em todas as nações do mundo. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia! Fique na paz, vamos em paz, que Deus abençoe cada um de vocês.